Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje eu quero falar sobre a primeira parte, Eu quero gravar 2 devocionais aqui no Pão Diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. Quero gravar 2 devocionais sobre perdão. Então hoje eu vou falar sobre o perdão parte 1 e amanhã perdão parte 2. Que maravilha! Como é importante nós entendermos muito bem sobre o perdão. Quando o nosso coração é um coração já treinado para o perdão, nós temos outra vida. E quando o nosso coração está pesado, carregando pessoas, carregando cenários, por falta de perdão, a vida da pessoa ela é travada, é uma pessoa vamos dizer, espiritualmente, e depois isso é manifestado no físico, com certeza. Uma pessoa presa por causa do coração, que é o âmago ali do ser, do entendimento. O coração dela fica fechado por causa do perdão que não foi liberado. Então, o texto que nós vamos trazer é Mateus, capítulo 18, somente o versículo 22. Vocês vão entender de uma maneira bem clara o que está escrito aqui no verso 22, tá bom? E Pedro, Pedro, um dos discípulos, um dos apóstolos aí de Jesus Cristo, que no caso foi praticamente um dos primeiros, a ser convidado aí a seguir Jesus. Pedro, aproximando-se dele, disse, em forma de pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Pedro continuou com a pergunta. Então, no caso, Pedro fez 2 perguntas, tá? Essa foi a primeira. Até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim? Até quantas vezes? E eu lhe perdoarei. E ele fez a outra pergunta: até 7? Senhor Jesus, o nosso Senhor, Salvador, por isso que é muito importante nós lermos a Bíblia, tá bom? Meditarmos, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é exatamente o que ela diz, E conhecereis a verdade vos libertará. Então, nos liberta do engano, da ignorância, nos liberta das trevas também, que é o significado de sem conhecimento. Então, por isso que quando a verdade chega, a luz chega, é o conhecimento, Conhecimento é a revelação da palavra de Deus, exatamente para que nós venhamos entender a palavra de Deus, ouvir, obedecer, porque isso vai trazer vida eterna, isso vai trazer conhecimento. E aí nós vamos andar em sabedoria conforme a palavra de Deus, tá bom? O que é andar em sabedoria? É a prática da palavra de Deus, É a prática da palavra de Deus, exatamente vivida na nossa vida comum, no nosso cotidiano. Então, todos os dias nós não temos que treinar para usarmos a sabedoria em grandes decisões. Na verdade, a sabedoria ela é treinada exatamente no dia a dia, com pequenas escolhas, Pequenas escolhas, pequenos negócios, pequenas coisas que nós precisamos fazer. Nós vamos precisar da sabedoria. Para quando nós estivermos em grandes projetos, quando nós estivermos em grandes questões para resolver, nós já estaremos com a nossa ferramenta bem afiada, bem alinhada, porque ela já teve um tempo de treinamento, tá bom? Então é muito importante criarmos rotinas, criarmos hábitos novos, leitura da palavra, bons livros. Isso vai trazer inteligência, conhecimento, revelação da palavra, tá bom? Então, para nós entendermos aqui a palavra de Deus, para nós finalizarmos esse devocional, então Pedro, ele faz 2 perguntas. A primeira pergunta, quantas vezes o irmão pecando contra ele que ele vai perdoar? E ele já responde até 7. O Senhor Jesus responde as 2 perguntas que ele fez. A primeira
o Senhor já responde que não, né? Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não. Mas eu te digo, até 7. Até 7. Mas até 70 vezes 7. É tanto, né, que eu até me engasguei aqui, meu Deus do céu. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Exatamente, tinha o 7 aí, né, mas é 70 vezes 7. Fazendo a conta aí, 490 vezes. Por que ele diz isso? Exatamente para o nosso entendimento, tá bom? Que realmente nós temos que ter um coração perdoador, que nós precisamos ter um coração leve, nós precisamos ter um coração que não carrega angústia de ninguém, ou que a pessoa fez algo contra a gente, ou que a pessoa falou, ou que a pessoa nos magoou. Realmente é complicado, eu falo para vocês que é difícil, porque é muito mais fácil a pessoa chegar ali para você, explicar, resolver, do que ela fazer algo ali contra você nas suas costas. Mas é necessário nós liberarmos pessoas, liberarmos cenários e seguirmos em frente, sem amarras espirituais nenhuma. Liberar pessoas, abençoar aquelas pessoas mesmo. Tem pessoas que foram muito feridas aí, emocionalmente falando, ou até mesmo em vida conjugal, enfim, familiar. Uma palavra que o sogro, a sogra, que a cunhada ou cunhado, ou um primo, né, ou uma prima, alguém falou, então realmente alguma coisa que magoou aquela pessoa, alguma situação. Mas é tempo de crescer e amadurecer na palavra do Senhor, seguir em frente e liberar o coração, abençoar essa pessoa, porque tem um texto que eu estava lendo aqui. Eu acredito que eu vou fazer um devocional dele. Você deve orar por essas pessoas, né? Porque você abençoar ou amar somente a quem você ama é muito fácil. Isso, os fariseus fazem isso. Mas quando você verdadeiramente, você ama, você ora pelo seu inimigo e você faz algo ali a respeito dele, aí sim, exatamente é uma atitude de um cristão. E o que eu tenho para falar para vocês que perdão é a atitude de um verdadeiro cristão autêntico, tá bom? O perdão de você conseguir ir nos lugares, perdoar pessoas. A Bíblia não fala para você estar na casa dela, não, para você andar com ela, mas fala para você perdoar. Imagina, por dia, 490 vezes. Ou seja, não é para a gente carregar pessoas em mágoas, né, em situações no nosso coração. Então, Deus abençoe e até o próximo devocional.